Ouçamos a voz do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 8, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde os dias em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que fale conosco, nos dê clareza na compreensão da sua palavra. Bondoso Deus, nós te damos graças, te louvamos, agradecemos por tua palavra. E agora, Senhor, que iremos nos empenhar na compreensão dessa carta, dessa mensagem introdutória dessa carta, pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração, pedimos que o Senhor nos faça ter clareza da mensagem do Senhor e rogamos, Senhor, fala conosco, nos faz aprender a respeito da piedade e de como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é fundamental para nós. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, antes de entendermos o texto disposto aqui nessa carta de Paulo aos Colossenses, texto que nós acabamos de ler, nós precisamos de algumas informações introdutórias a respeito da carta. Lembremos que o que nós teremos hoje não é 100 metros rasos. Nós começaremos a partir de hoje uma maratona nessa carta. E é por isso então que nós precisamos dessas informações introdutórias para podermos caminhar naquilo que essa carta fala a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me, inicialmente, apresentar alguns dados a respeito da cidade de Colossos e especialmente sobre a igreja de Colossos, sobre a fundação dela. Como nós vemos no versículo 2, a Epístola aos Colossenses foi escrita à igreja que se encontrava em uma cidade chamada Colossos. Colossos era uma pequena cidade na província romana da Ásia Menor, atual Turquia. Ficava a algo em torno de 160 quilômetros de Éfeso, que na época era a capital ali da Ásia Menor, dessa província romana. Isso mostra que já nesse contexto inicial do primeiro século, o Evangelho de Cristo ele estava sim sendo espalhado em grandes centros urbanos, como por exemplo em Roma, tanto que Paulo escreve a carta aos Romanos, como também em Corinto, que era uma cidade muito importante e relevante dentro do contexto do Império Romano, mas também em cidades não tão relevantes dentro da estrutura do Império, tal como é Colossos. Apesar de ser uma cidade pequena, no seu passado, Colossos já havia sido uma grande cidade de um comércio muito intenso. Mas com o tempo, como eventualmente acontece com algumas cidades, ela caiu em pobreza e esquecimento. Ela ficava muito próxima de duas cidades que talvez você já tenha ouvido. A cidade de Laodiceia e de Hierapolis. Fato que fez com que Colossos, melhor dizendo, fosse diminuindo e se apequenando diante da pujança dessas outras grandes cidades. Ela ficava também em uma região vulcânica, de intensa atividade vulcânica, sendo completamente destruída por um terremoto por volta do ano 60 e nunca mais a cidade de Colossos foi reconstruída. Esse fato nos faz reportar essa epístola, provavelmente a ser escrita no ano 54 ou 56 depois de Cristo, antes do terremoto que veio e destruiu a cidade de Colossos. Ao que parece, Paulo não foi o fundador dessa igreja. E até escrever essa epístola, ao que parece também ele nunca tinha ido lá. É o que nós vemos no versículo 4 do capítulo 1 e no versículo 1 do capítulo 2. Algumas evidências textuais aqui da carta nos fazem acreditar que Epáfras, amigo de Paulo, tanto descrito lá em Filemão, capítulo 1, Filemão, versículo 23, como também aqui essa carta, ele foi um ministro de Cristo que havia pregado o evangelho lá,
pela primeira vez na cidade de Colossos, sendo assim o possível plantador da igreja de Colossos. Epáfras foi convertido ao Senhor durante o ministério do apóstolo Paulo lá na cidade de Éfeso. E como eu falei, Éfeso era relativamente perto lá de Colossos. Então o que aconteceu é que provavelmente Epáfras converteu-se ao evangelho de Cristo lá na cidade de Éfeso por meio da ação missionária do apóstolo Paulo, se torna então um missionário, um ministro do evangelho, e ele vai então para Colossos para poder fundar a igreja dessa cidade, o que alguns comentaristas chegam a afirmar que possivelmente Colossos era a cidade natal de Epáfras. Então ele converte-se em Éfeso e vai até Colossos para poder anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para os seus conterrâneos. Mas a respeito da autoria e das circunstâncias em que essa carta foi escrita, nós precisamos também apresentar algumas informações. Já no versículo 1, vemos que essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo. É possível sim, ou melhor, é necessário sim que eu fale o óbvio, porque eu sei que dentro da estrutura acadêmica, especialmente dentro do meio liberal, há algumas pessoas que afirmam que o apóstolo Paulo não escreveu essa carta. E a pergunta que fica é: por que essas pessoas afirmam que não foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta? Porque quando geralmente comparamos duas cartas de Paulo, a carta aos Colossenses é uma das cartas que apresenta um vocabulário mais diferente das demais cartas do apóstolo Paulo. Então, a gente sabe que todo mundo, quando escreve, tem um estilo de escrita. Então, algumas pessoas questionam isso, dizendo que o estilo da escrita dessa carta é diferente como da carta de Paulo aos Efésios. E a resposta que nós damos para isso é que possivelmente Paulo utilizou-se de um amanuense para escrever essa carta, e nós vamos falar que possivelmente foi até o próprio Timóteo que esteve ali presente atuando como amanuense. Então, o próprio amanuense dá o estilo de escrita, e depois que ele escreve, ele lê o apóstolo chancela aquela carta, e então ela é distribuída. Então eu preciso sim falar o óbvio, nós podemos crer sim que essa é uma das cartas que foi produzidas pelo apóstolo Paulo. E o contexto, descrito no capítulo 4, versículo 18, mostra que Paulo estava preso. Ele fala assim: lembrai-vos das minhas algemas. O que possivelmente indica que ele estava preso em Roma, sendo então a carta de Paulo aos Colossenses uma das cartas da prisão, conforme nós vemos lá em Atos capítulo 28, quando ele esteve preso em Roma. E lá então ele também estava preso com Epáfras. De alguma maneira Epáfras se fazia presente ali com ele. É o que nós vemos em Filemão, versículo 23, e aqui também em Colossenses capítulo 4, versículo 12. Daí então, Paulo decide escrever para aquela carta, em primeiro lugar, para combater os falsos ensinos que estavam chegando naquela igreja. E em segundo lugar, fazer com que os crentes de Colossos voltassem para os ensinos recebidos por meio de Epáfras. Após escrever a sua carta, Paulo a envia por meio de Tíquico. É o que nós vemos lá no capítulo 4, os versículos 7 a 8. Nós iremos ver um pouco mais a respeito desse processo da chegada da carta até os crentes de Colossos. E que ele foi acompanhado por Onésimo. Talvez você se lembre que foi o mesmo a favor de quem Paulo escreveu a epístola a Filemão. Então há uma companhia aí, uma sincronicidade nesses eventos. A carta de Paulo aos Colossenses, a carta a Filemão, tudo acontecendo com Tíquico sendo o portador da carta e Onésimo um companheiro dessa viagem junto com Tíquico. Pois bem, agora nós precisamos tratar de um dos assuntos mais complexos a respeito da carta de Paulo aos Colossenses, que é a natureza da heresia que ele combate nessa carta. Eu vou precisar fazer meio que um voo panorâmico a respeito do assunto, porque eu passaria aqui tranquilamente quase uma hora só falando dos pilares da heresia de Colossos, tá? Então eu vou fazer um apanhado panorâmico, e à medida que nós formos caminhando nas nossas exposições, eu vou falar de alguns pontos dessa heresia que explicam as palavras e a forma como o apóstolo Paulo apresenta algumas ideias, tá bom? Então, em que se consistia essas falsas doutrinas disseminadas ali na igreja de Colossos? Para que os irmãos tenham ideia, essa heresia que atacava a igreja de Colossos era bastante peculiar em suas características, ao ponto que a maior parte dos eruditos, dos estudiosos, chamam ela de a heresia de Colossos.
tão específica que ela é. E essa heresia possuía algumas características que em nenhuma outra igreja nós percebemos. A heresia de Colossos possuía basicamente 4 pilares ou 4 fundamentos. O primeiro fundamento, a primeira ideia, é aquilo que é apresentado na filosofia gnóstica. Sim, eu vou falar um pouco mais a respeito do que é o gnosticismo e como que ele se apresentou e como que ele atacou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a segunda grande heresia da história da igreja, tá? A primeira grande heresia é aquela que é combatida na carta aos Hebreus, que é o legalismo, tá bom? Na carta aos Gálatas também. E depois o gnosticismo, ele é fortemente combatido, especialmente pelo apóstolo João, na sua primeira carta. Tá bom? Então, essa é um momento de, vamos chamar assim, de protognosticismo, desse início dessa heresia. E ela tinha uma característica que ela era muito influenciada pela filosofia platônica dualista. É basicamente algo que, de alguma maneira, está no subconsciente das pessoas. As pessoas pensam que o espírito do homem é bom, mas que a carne, a matéria, ela é má. E é por isso, então, que o homem ele tem que subjugar o seu corpo ou manipular o seu corpo de certa forma, achando então que assim o seu espírito vai ser moldado. Então, além desse aspecto dualístico, havia um aspecto no gnosticismo que está muito vinculado ao nome dele. A palavra gnosticismo vem da palavra gnose, que significa no grego conhecimento. E o gnosticismo é uma heresia que se fortalece muito no segundo século e que tem como uma ideia de que nós precisamos alcançar um conhecimento especial e específico a respeito de Deus e de Cristo. Um conhecimento que nem mesmo os apóstolos de Cristo tinham. Tá? Então você já consegue perceber o passo para além daquilo que foi exposto. Os apóstolos, sim, são importantes, mas há uma gnose, há um conhecimento, há uma forma de lidar e de conhecer a Deus que vai para além dos tratados e dos escritos apostólicos. E esse conhecimento só era alcançado por alguns, tendo os mestres gnósticos como os mediadores desse conhecimento. Havia um segundo aspecto na heresia de Colossos, que era o legalismo judaico. Nós conseguimos perceber nessa carta Paulo combatendo a ideia de exigência de obediência a alguns termos da lei de Moisés, tal como a guarda de dias sagrados e da dieta alimentar judaica. Havia também uma pitada nessa heresia de Colossos, um misticismo pagão, a ideia de um sincretismo. Sabe? Você é crente, mas você acredita também em assombração. Sabe? Quando você acredita numa coisa, mas acredita em outra coisa também. Sabe? Você acredita em espírito e você diz que é crente. É basicamente isso. Então, o que é esse misticismo, no sentido de ser uma mistura? Eles misturavam o cristianismo com religiões pagãs, que defendiam novas revelações com base na sua ação de seres angelicais. Então, constantemente, esses gnósticos diziam ter encontro com anjos, com seres celestiais, que chegavam até ele, que ensinavam algumas coisas e que falavam algumas coisas para eles. Além disso, havia o quarto fundamento da heresia de Colossos, a prática de rituais ascéticos. Ou seja, eles defendiam a abstinência de alguns prazeres lícitos, como alguns prazeres da dieta alimentar, bem também como a possibilidade de um casamento como sendo algo lícito e abençoado por Deus. E a resposta de Paulo para essa heresia é basicamente o seguinte: em primeiro lugar, ele apresenta a suficiência de Cristo e da pessoa dele como sendo o fundamento de toda essa carta e da nossa vida enquanto cristãos. Em segundo lugar, ele mostra que em Cristo encontramos gratuitamente tudo quanto precisamos para a nossa salvação. Nós não precisamos de Cristo mais uma revelação de um anjo. Eu não preciso de Cristo mais guardar a dieta judaica, mais guardar o calendário judaico. Eu não preciso de Cristo mais um mestre gnóstico que seja o meu mentor, o meu guru, que venha me ensinar alguma coisa para além de Cristo. Eu não preciso de Cristo e mais rituais ascéticos. Bem, é basicamente a ideia central do apóstolo Paulo nessa carta. É afirmar que nada, absolutamente nada, pode ser acrescentado a Cristo e à obra dele. Igualmente ao que acontecia em Colossos, ainda vemos hoje pessoas evangélicas querendo acrescentar algo
para além de Cristo para obtermos a salvação. E aqui é o ponto em que eu mostro para vocês que essa carta ela nos comunica muito hoje. E ela é fundamental. Você pode pensar, pastor, é uma heresia de 2000 anos atrás, não tem nada a ver com a gente. Pelo contrário. Essa heresia ela se faz muito presente em nossos dias, meus irmãos. Essa mensagem que nós temos aqui diante de nós, trazida pelo apóstolo Paulo, de que Cristo e Cristo somente é o necessário para a salvação, é aquilo que nós precisamos pregar até hoje. Essa epístola se mostra relevante em nossos dias, porque vemos algumas características presentes na heresia de Colossos, também no movimento evangélico brasileiro. Como, por exemplo, nós encontramos muito comumente, dentro do evangelicalismo brasileiro, especialmente, encontramos pessoas que são chamadas que podem ser identificados como falsos mestres, especialmente aqueles que são denominados de apóstolos, que têm uma revelação para além de Cristo, falando com que eles afirmam que têm um verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. Deus falou algo para eles que não falou nem mesmo para Paulo, que não revelou nem mesmo a João. O conhecimento desses homens é algo que está para além das Escrituras e eles estão em uma categoria que estão acima dos demais crentes. Por isso, eles fundam denominações completamente em volta do seu nome. Eles são os modernos gurus que têm acesso a Deus que mais ninguém tem. Eles são os melhores, eles são o creme de la creme da cristandade. Isso não existe. Paulo quer mostrar claramente que não existe isso. O que nós precisamos é de Cristo. Mas também nós encontramos no evangelicalismo nacional a defesa de práticas do Antigo Testamento. Afinal de contas, os irmãos podem se lembrar que nós temos lá em São Paulo um templo de Salomão. Algo que foi reconstruído com ritos e coisas que a palavra de Deus diz que não fazem mais sentido nenhum. Nós vemos igrejas que fazem comemoração de datas e festas do Antigo Testamento. Você já viu? Festa dos Tabernáculos, festa do Pentecostes. A gente não comemora mais nada disso, irmãos. Nós celebramos o dia do Senhor. É a grande festa dos crentes. É o dia do Senhor. Tudo aquilo era sombra. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui, tudo aquilo era sombra daquilo que haveria de ser revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos igrejas que encenam a derrubada das muralhas de Jericó. Nós vemos igrejas que encenam a entrada da Arca da Aliança na igreja. Nós vemos igrejas que encenam o uso do chofar como sendo uma forma de convocar a Deus. E a defesa de que sem a guarda do Shabá, do sábado, não há salvação. É sempre Cristo mais alguma coisa. Nunca é Cristo e Cristo somente. É Cristo mais. Todas as vezes que alguém disser que é Cristo mais, pode saber que é heresia. É Cristo e então. Depois de Cristo, depois que eu abraço a Cristo, acontece alguma coisa em mim. Não é que eu tenho que fazer alguma coisa para associar a obra de Cristo. Nós podemos também perceber no evangelicalismo nacional pessoas que defendem novas revelações e comunicação com anjos. Um grande misticismo. Quantos crentes são bobos e dizem que viram anjos? Ou pessoas dizem que viram anjos e que tem que comunicar uma coisa que não está nem na Bíblia? Quem aqui nunca viu isso? Ou então, algumas igrejas que proíbem coisas lícitas que a Bíblia não proíbe. E a exigência da observância da dieta levítica. O nível que você é crente é pelo tamanho do seu cabelo. O nível que você é crente é pela roupa que você usa. Não estou dizendo que a roupa não deve ser modesta. Mas se você usa brinco ou não, você é crente. Se você usa barba ou não, você é crente. Irmãos, práticas e práticas que não fazem sentido nenhum à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a mensagem de Paulo é Cristo. O que precisamos é Cristo e dele somente. Bem, eu creio que ficou bem claro que essa mensagem é muito pertinente para nós hoje. E nós vamos caminhar, com a graça de Deus, versículo a versículo, palavra a palavra dessa carta, na expectativa de que o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo para registrar essas palavras, fale conosco. E que ao final de cada exposição, Cristo fique mais patente aos nossos olhos. Que a obra e a pessoa de Cristo seja aquilo que aqueça o nosso coração. Pois bem,
Vejamos vejamos a introdução dessa carta, ao conteúdo dessa epístola, e nós veremos então os versículos 1 e 2, que é a parte introdutória da carta, onde nós vemos no versículo 1 a identificação do seu autor, e no versículo 2 a saudação aos seus destinatários. Vejamos então a introdução da carta, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo aqui começa se identificando, trazendo as suas credenciais. Paulo era um nome muito comum e qualquer um poderia se chamar Paulo. E Paulo, então, ele especifica quem é ele. Ele diz que é apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Como vimos, Epáfras, o fundador e pastor da igreja de Colossos, havia sido convertido através da obra missionária de Paulo em Éfeso. E certamente Paulo era uma pessoa querida pela igreja de Colossos. Geralmente um pastor, quando ele é muito cuidado por outro, ele tende a falar desse outro pastor para a sua própria igreja. Então seria muito comum que a igreja de Colossos, ao ouvir Paulo, o apóstolo, não dissessem: quem é esse? Eles saberiam exatamente quem era esse. O apóstolo de Cristo. Aquele que foi convertido no caminho para Damasco. Aquele que era um guerreiro na pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele se identifica como sendo um apóstolo de Cristo, alguém que é enviado por Cristo, não como alguém que se auto-intitulou apóstolo, mas como alguém que tem as prerrogativas apostólicas, tal como ter acompanhado e visto o Senhor Jesus Cristo, tal como ter morrido por causa do Senhor Jesus Cristo. Elementos e características singulares dados a um apóstolo. Ele diz: eu sou apóstolo. E tudo isso, queridos, é interessante que hoje as pessoas se auto-intitulam apóstolos. Ou um patriarca, que tem esse cargo, tá? Não para no apóstolo, não. Acima do apóstolo tem um patriarca, que é quem ordena o apóstolo. Em algumas igrejas é assim. E ele diz: olha, não foi nenhum outro apóstolo que me ordenou. Quem me ordenou foi o próprio Deus. Por isso que ele diz: é pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus que a pessoa é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ainda vemos no versículo 1 que ao escrever essa carta, Paulo não estava sozinho, mas acompanhado por alguém. E ele diz: e o irmão Timóteo. Timóteo aqui, diferente do que algumas pessoas possam imaginar, ele não foi um coautor da carta, mas apenas estava com Paulo e muito provavelmente estava aqui atuando como um amanuense. Esse Timóteo é o mesmo a quem o apóstolo Paulo endereçou 2 epístolas, que ele era um jovem ministro do evangelho, fruto do trabalho evangelístico do apóstolo Paulo também, e que possivelmente estava ajudando o apóstolo Paulo naquele momento de prisão. Então, no versículo 2, Paulo indica ele indica os destinatários dessa epístola. Ele fala assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do nosso Pai. Apesar da igreja de Colossos estar sendo atacada por falsos mestres, por falsas doutrinas, ao que parece, ela não havia se corrompido ou se ajoelhado de maneira completa diante desses falsos mestres. E é por isso que eles são chamados de 2 maneiras pelo apóstolo Paulo. Primeira coisa que Paulo lembra no versículo 2 é que eles são santos. Ao falar que eles eram santos, aqui o apóstolo Paulo não estava falando que eles eram perfeitos. Aqui, santidade está vinculado ao sentido primário da etimologia da palavra, no sentido de ser separado. Eles estavam no mundo, mas eles foram separados, eles são santos. Na nossa imaginação brasileira, nós comumente imaginamos que santo é algo vinculado lá à igreja romana, quando canoniza alguém, algum indivíduo. Não. Nós chamamos isso de uma santidade posicional. Quando Cristo nos chama das trevas para a luz, nós chamamos dentro da teologia sistemática que posicionalmente eu já sou um santo. Eu já sou separado para Cristo. Mas aí também vem a santificação progressiva e a santificação definitiva. Esse assunto foi já abordado aqui nas nossas aulas de EBD, quando falamos de santificação no breve catecismo de Westminster. Pois então, primeira característica é que eles são santos.
Agora, além disso, eles são chamados de fiéis. Eles ainda seguiam fielmente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eles são santos e fiéis, e ainda são chamados por Paulo como pessoas que estão em Cristo. Ou seja, eles estão unidos ao Senhor Jesus Cristo. A fidelidade deles, a santidade deles, era uma marca ou uma consequência natural do fato deles estarem em Cristo Jesus. Ou seja, não é um mérito deles serem santos e fiéis. Talvez você diga, beleza, pastor, eles são chamados de santos e fiéis. Eu preciso ser santo e fiel. Você quer ser santo e fiel? Esteja em Cristo. Em Cristo, você vai ser santo e fiel, como Paulo disse. Além disso, o apóstolo Paulo, nesse versículo, fala que eles estavam em Colossos. Queridos, e percebam aqui o jogo de palavras que o apóstolo Paulo fala. Vocês são santos e fiéis irmãos em Cristo e se encontram em Colossos. Então percebam as duas posições em que esses irmãos estão. Eles estão em Cristo e em Colossos. Então o fato deles estarem unidos a Cristo não devia fazer com que eles esquecessem que eles estavam em Colossos. E essa aqui é uma descrição da dupla cidadania do crente. Nós estamos em Mogi Guaçu, mas nós não podemos esquecer que estamos em Cristo. Igreja Nova Aliança que está em Cristo, em primeiro lugar, e está em Mogi Guaçu. Sabendo claramente que Deus nos plantou aqui, nos colocou aqui, nós não podemos ser mais guaçuanos do que cidadãos do reino de Cristo, do que está em Cristo Jesus. Ele ainda continua, e na segunda parte do versículo 2, o apóstolo Paulo faz um voto aos seus destinatários. Ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Paulo aqui faz uma saudação que é muito comum entre os evangélicos aqui no Brasil, né? Graça e paz. A gente pensa até que é só um caguete, uma forma de falar, mas há um significado, há um contexto dentro daquilo que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Essa palavra graça, ela é uma saudação muito comumente usada nas epístolas gregas. E era uma palavra muito utilizada como uma saudação simples, de graça, que tudo fique bem contigo. Só que dentro do contexto cristão, a palavra graça se tornou um reflexo da ação de Deus por meio de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que fica na mente da pessoa que escuta a graça é lembrarmos que fomos alcançados pela obra graciosa de Cristo Jesus. Que a graça de Deus em Cristo esteja sobre a sua vida, esteja com você. Então essa é uma saudação essencialmente grega, mas que tomou uma conotação cristã na história da igreja. Mas há também uma segunda palavra, que é a palavra paz, que é tirada do vocabulário judaico. Lembram-se que os judeus se cumprimentavam com shalom, né? Então o shalom era uma expressão de um desejo de paz, e que essa pessoa pudesse ter paz, que o apóstolo Paulo se refere como sendo uma paz que excede a todo entendimento. E essa paz, ela é fundamental, porque nós também, como cristãos, devemos lembrar que nós éramos inimigos de Cristo. Mas então veio o príncipe da paz, aquele que estabeleceu a paz entre nós e Deus. Aquele que disse para nós que bem-aventurados são os pacificadores, porque são aqueles que proclamam as boas novas de paz de Deus com o homem pecador por meio de Cristo Jesus. E ele termina assim: que a graça de Deus seja com vocês, e que a paz produzida pelo evangelho de Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Após essa introdução de saudação, nós vemos nos versículos 3 a 12, o apóstolo Paulo falando que sempre ora pelos seus destinatários, pelos crentes de Colossos. E há dois aspectos da oração de Paulo. Na primeira parte, nos versículos 3 a 8, nós vemos Paulo orando em gratidão a Deus pela vida e testemunho dos crentes de Colossos. E esse é o objetivo da nossa exposição de hoje. É basicamente o seguinte: Paulo começa a orar por aquilo que Deus já havia feito na vida dos crentes de Colossos. E depois, dos versículos 9 a 12, ele ora em favor do crescimento espiritual dos irmãos de Colossos.
Ou seja, se nos versículos 3 e 8 ele ora pelo presente, ora grato a Deus pelo presente da vida daqueles irmãos de Colossos, nos versículos 9 e 12 ele começa a orar pelo futuro deles, para que Deus abençoasse futuramente. O objetivo da nossa exposição nessa noite, até pelo avançar do tempo, é tratarmos apenas dos versículos 3 a 8, quando o apóstolo Paulo expressa uma oração de gratidão pela vida dos crentes de Colossos. Versículo 3, o texto nos afirma o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aqui eu quero que vocês percebam que nessa seção do versículo 3 até o versículo 8, há aquilo que chamamos de uma oração trinitária feita pelo apóstolo Paulo. Percebam inicialmente que ele começa no versículo 3 se referindo a Deus Pai, logo depois ele fala do Senhor Jesus Cristo, e veja como ele termina no versículo 8. Vos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo está fazendo uma oração trinitária. Eu sei que o Pai, que o Filho e que o Espírito estão fazendo coisas no meio de vocês. Tudo o que tem acontecido no presente na vida de vocês é obra do Deus triuno. Bem, e ele fala que sempre dava graças a Deus quando orava pelos crentes de Colossos, nos mostrando coisas preciosas, irmãos. Veja, Paulo não diz que está parabenizando eles pela forma como eles vivem. Não é um bater palma para aqueles crentes de Colossos. Não. É um reconhecimento de quem tem os verdadeiros méritos para aquela condição dos crentes de Colossos. Deus deve receber toda a glória, até mesmo quando nós somos fiéis a Ele. Somos santos e fiéis por causa de Cristo, por causa daquilo que o Pai, o Filho e o Espírito fizeram em nossa vida. E é por isso que ele diz: eu dou graças a Deus, o Pai, por tudo que Ele tem feito com vocês. A glória é dEle. Não é glória de crente, não é glória de Epáfras, não é glória de nenhum homem. A glória é de Deus. E mais, ele ora por uma outra igreja, por irmãos que nem mesmo ele conhecia. Queridos, ele mostra aqui claramente o quanto que precisamos orar, dando graças a Deus pela vida de alguns irmãos. Veja, o apóstolo Paulo aqui, basicamente o que ele está fazendo? Agradecendo pela vida de irmãos que ele nem mesmo conhecia. Já parou para pensar nisso? Orar pela vida de irmãos que ele nem mesmo conhecia, mas que chegou a ele o relato da vida deles com o Senhor Jesus Cristo. Então, pegando do maior para o menor, será que nós somos capazes de orar agradecendo pela vida dos irmãos que temos na igreja? Reconhecendo que eles são instrumentos de bênção na nossa vida? Claramente, aqui é um chamado para que nós tenhamos o hábito de orar pelos nossos irmãos, gratos pela vida deles. Então, nos versículos 4 e 5, Paulo mostra 3 motivos em especial que faziam com que ele orasse ao Senhor, agradecendo pela vida dos crentes de Colossos. Vejam comigo então. Paulo diz no versículo 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. Ele fala no versículo 4, logo no início, desde que ouvimos. Isso mostra uma das evidências que o apóstolo Paulo nunca teve entre eles. Ele só tinha ouvido alguma coisa a respeito dos crentes de Colossos. Então ele fala 3 coisas que tinha ouvido a respeito desses irmãos e que fazia ele orar a Deus, agradecendo pela vida deles. Mais uma vez, a primeira observação que eu fiz foi o caráter trinitário da oração do apóstolo Paulo em favor dos crentes de Colossos. Mas aqui eu quero que você perceba uma segunda característica em que o apóstolo Paulo ora, agradecendo pela vida dos crentes de Colossos, é que a oração dele está vinculada a uma tríade que conduz a vida cristã. Ele fala no versículo 4, né? Desde que ouvimos da vossa fé e do amor. No versículo 5, por causa da esperança. Fé, amor e esperança. Você já ouviu isso em algum lugar? Lembra-se de 1 Coríntios 13. Agora, porém, permanece a fé, amor e a esperança, sendo o maior de todos esse, o amor. Não é isso? Então o apóstolo Paulo aqui está ecoando aquilo que ele já falou na carta de Paulo, que ele mesmo fez aos Coríntios. Mostrando que essa é a tríade que sustenta a vida cristã.
não há como vivermos como igreja e como povo de Deus sem isso, sem a fé, o amor e a esperança. E eu quero ver com vocês como que ele apresenta aqui essa ideia. Ele fala assim, da vossa fé em Cristo. Os crentes de Colossos, apesar de estarem sendo atacados por falsos mestres, eles ainda eram conhecidos por ser uma igreja firme na fé no Senhor Jesus Cristo. A fé é aquilo que nos sustenta hoje. É a graça de Deus que nos alcança e transforma. A fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E Paulo ora, eu louvo a Deus pela fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. Além disso, ele continua no versículo 4, e do amor que tende para com todos os santos. O amor aqui é uma consequência natural da fé. Então perceba aqui, um crente que diz que tem fé, mas que não tem amor para com todos os santos, isso é uma aberração, uma anomalia ou um auto-engano. Se você não ama o seu irmão, se você não tem prazer em estar na companhia dos crentes, e aí é um problema dos desigrejados, que não gosta de estar no meio da igreja, se você não tem amor, apreço, não aguarda o domingo para poder rever seu irmão, você não tem como ter a fé salvadora em Cristo. Porque a fé em Cristo naturalmente lhe impulsiona a ter amor pelos santos. E é isso que Paulo está falando. Eu agradeço a Deus, porque claramente na vida de vocês, o amor por todos os santos, não é por crente A ou por crente B, é por todos os crentes, por todos aqueles que foram santificados por meio da obra de Cristo. E é diante dessas duas características, fé em Cristo, ligando os crentes, e o amor que ligava os irmãos, que nós vemos essa unidade entre Paulo e os crentes de Colossos. O apóstolo João mesmo nos mostra isso na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 23. Ele diz, ora, o seu mandamento é esse. Primeiro, a fé falando, que creiamos em o nome do seu Filho. O que é isso? Fé. E segundo, seu Filho Jesus Cristo. Segundo, que amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Fé e amor funcionando juntinhos. E então no versículo 5, vemos o motivo da fé e do amor para com todos os santos. Por quê que eles tinham isso? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. A esperança aqui não é só um desejo positivo, uma expectativa que dê tudo certo. Como você tem a esperança que o Brasil ganhe um Hexa. Não é isso. A esperança aqui é a certeza de alguma coisa. É a convicção de que alguma coisa vai acontecer. E ele fala então da esperança que está preservada nos céus. Vemos que em Atos, Cristo ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus. Deu aos seus apóstolos a certeza e a garantia de que um dia os salvos estarão com ele na glória eterna. Ele também fala, o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 3 do seu evangelho, o seguinte, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde estou, estejais vós também. Ou seja, a esperança nos céus era uma promessa de Cristo, que ele, diante do fato deles terem fé em Deus e amor em relação a todos os crentes. Isso mostra que a fé cristã nos aponta para uma esperança futura, sim. Nós devemos almejar a esperança da glória eterna em Cristo Jesus. Mas para podermos desfrutar dessa esperança, porque todo mundo quer para o céu, mas ter fé em Cristo não, mas amar o irmão não. Então basicamente o que Paulo está dizendo é, para podermos desfrutar da glória eterna, da esperança futura, a primeira coisa que eu preciso é ter fé em Cristo. A fé salvadora, tá? Não é a fé que você tem fé no Vini Júnior e você tem fé também em Cristo, tá? É a convicção mesmo. E também um amor em relação a todos os crentes. Então Paulo mostra como foi que os colossenses ouviram falar dessa esperança preservada nos céus. Segunda parte do versículo 5 e a primeira parte do versículo 6, ele afirma o seguinte, a esperança da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós. Aqui Paulo mostra que a palavra é uma palavra da verdade que eles tinham ouvido antes. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, vocês se lembram daquilo que vocês ouviram antes? Agora vocês estão vendo falsos mestres, né? Essas coisas modernas,
essas coisas novas, essas ideias novas estão chegando aí, mas Paulo está dizendo, olha, vocês tiveram fé, amor e esperança pela palavra da verdade que vocês ouviram antes, que chegou a vocês antes. E essa palavra, ela é chamada de palavra da verdade, porque ela contesta as mentiras que os falsos mestres gnósticos estavam ensinando ali na igreja. Além disso, era o evangelho da verdade. Verdade essa descrita pelo Senhor Jesus Cristo em João 17:17, quando ele ora ao Pai na sua oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é por isso então que ele fala claramente que nós recebemos essa palavra da verdade. E então, na segunda parte do versículo 6, Paulo mostra aos crentes de Colossos que o evangelho não estava prosperando ou produzindo frutos e crescendo apenas entre os colossenses, mas também em todo o mundo. Veja como é bonito o que Paulo diz. Ele fala, olha, vocês foram santos, vocês são separados, vocês são fiéis a Cristo, vocês estão vivendo a fé, o amor e a esperança, e que maravilha é isso. Mas lembra de uma coisa, vocês estão vivendo algo particular de vocês, mas que está para além do que acontece no meio da igreja de vocês. Paulo diz assim no versículo 6, na segunda parte. Como também em todo o mundo, aqui é uma hipérbole, claro, né, mas em todo o mundo conhecido, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. Aqui Paulo mostra que o mesmo evangelho que havia sido pregado entre os colossenses não estava tacanho ali naquela região, estava crescendo. E é interessante porque geralmente as pessoas gostam de usar o argumento daquilo que funciona, né? Já viu? Então, por exemplo, como atestar que uma ideia é verdadeira ou não? Porque tem muita gente abraçando. Então o apóstolo Paulo, tá bom, vamos usar esse argumento. Lembra-se que essa fé que vocês receberam aí, não é só de vocês, está no mundo todo. Tem crente em todo canto. Tem gente se convertendo em todo lugar. O mundo todo está conhecendo. E lembram-se, até mesmo o apóstolo Paulo, preso em Roma, ele relata aos crentes de Filipos que os guardas da guarda pretoriana estavam se convertendo. Ou seja, o movimento de Deus era assim em Éfeso, era em Filipos, era em Roma, era em Colossos, era em todos os lugares. Deus estava agindo em todo o mundo. E, queridos, como nós precisamos ter claramente isso na nossa memória. A nossa fé, ela não é só algo que nos pertence. O mesmo evangelho que é pregado aqui todo domingo, que vocês ouvem nas quartas-feiras, que vocês ouvem na escola de EBD, esse mesmo evangelho é pregado no meio da Coreia do Norte. Esse mesmo evangelho é pregado na China, contra todas as estratégias dos homens. Porque a mensagem do evangelho, ela não é tacanha, ela não fica presa em um lugar só. Mas essa mesma fé que você tem de que Jesus Cristo é o Senhor, é a fé que está se espalhando e que se espalhou por todo o mundo. E continua se espalhando. Quando nós vemos os relatos de missionários, locais onde a palavra de Deus é entregue, lida, explicada e aplicada. E como que nós precisamos ter essa visão para além da nossa igreja? Gente, Cristo não é o Senhor da nova aliança apenas. Cristo é o Senhor da igreja. Essa igreja está em todo lugar, em cidades que vocês nem imaginam. E nós precisamos entender que nós somos apenas uma parte daquilo que Cristo está fazendo no mundo. É por isso que nós, como igreja, sim, precisamos mandar oferta para o nosso missionário que está lá no meio dos quilombolas, que estão lá no meio da Romênia, porque a mesma coisa que Cristo está fazendo aqui entre nós, Ele está fazendo na Romênia. Ele está fazendo entre os quilombolas. Ele está fazendo em vários locais que nós nem fazemos ideia. E nós temos o privilégio de dizer, esse mesmo evangelho que nós ouvimos, é o mesmo evangelho que é pregado em diversos outros lugares. E o texto continua ainda no versículo 6. O apóstolo Paulo afirma que desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então veja, eles ouvem e entendem. Eles não ouvem e experimentam. O gnosticismo tinha muito isso, sabe? Porque às vezes as pessoas pensam assim, que Cristo é uma coisa que se experimenta. Jesus não é uma coisa que se experimenta. Jesus é uma coisa que se entende. É por isso que a mensagem é, preguem o evangelho. Não é mexam com os sentimentos das pessoas.
Nós precisamos proclamar o evangelho claramente, dizendo que somos pecadores, que precisamos de um Salvador, que precisamos de um mediador entre nós e Deus. E Paulo diz, olha, desde o dia que vocês ouviram e entenderam. Claro que esse entender é uma ação do Espírito Santo na vida dos crentes. E eles entenderam a graça de Deus, na verdade, sendo a palavra de Deus a própria verdade. Então, no versículo 7, Paulo fala sobre o ministro de Deus, para que esse evangelho chegasse até os crentes de Colossos. Ele fala um pouco sobre Epáfras, ele diz assim, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Aqui percebam a forma graciosa, amorosa e carinhosa como Paulo trata Epáfras. A primeira coisa que Paulo fala sobre Epáfras é que ele instruiu aqueles crentes na verdade. Lembram-se, o problema eram falsos mestres que estavam chegando. Então a ideia de Paulo é, vocês se lembram do que Epáfras ensinou? O que ele aprendeu de mim, apóstolo? Então, vocês foram instruídos por Epáfras. Se apeguem ao que Epáfras falou para vocês. E vejam o que ele fala. Ele fala que Epáfras é nosso amado conservo. Amado conservo. Queridos, nós estamos falando de um apóstolo. Se tinha alguém que podia olhar de cima para baixo, era o apóstolo Paulo. E quando ele olha para Epáfras, ele diz que ele é conservo. Eu sou um servo de Cristo, Paulo diz, e Epáfras é um servo de Cristo igual a mim. Temos papéis diferentes no corpo? Sim. Então, algo que nós precisamos ter muito em mente é que nós somos conservos. Você é um servo de Cristo, do mesmo jeito que eu sou um servo de Cristo. Eu não sou melhor do que você. Um presbítero não é melhor do que você, um diácono não é melhor do que você. Tem papéis e atuação diferente no meio do corpo de Cristo. E no meio de um concílio também tem que ser assim. Todos os pastores são conservos. Não pode ter um pastor maior do que o outro, um presbítero maior do que o outro. Todos são servos de Cristo. E é essa característica e ponto. E ele diz, eu, Paulo, sou apóstolo. E vejo Epáfras como um conservo. É meu colega de batalha. Batalha junto comigo pela fé do Evangelho. Além disso, o apóstolo Paulo fala que ele é um fiel ministro de Cristo. Testificando o quê? Que a mensagem que ele havia pregado para os crentes de Colossos era uma mensagem fiel. Porque o que o Senhor requer dos seus dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis, diz a palavra do Senhor. E é interessante que essa palavra aqui, ministro, é literalmente a palavra diácono. Ele é um fiel diácono de Cristo. Isso significa que ele era um oficial diácono? Não necessariamente. Mas claramente mostra que ele era um servo de Cristo Jesus. Então essa palavra diácono ela é utilizada tanto para se referir ao ofício diaconal, como também à ação ou um trabalho. Até Cristo é chamado de diácono na Bíblia, para vocês terem ideia. Então ele está falando, ele foi um fiel diácono de Cristo. Ele serviu fielmente ao Senhor Jesus Cristo quanto esteve com vocês. E aí, no versículo 8, o texto conclui afirmando o seguinte: o qual, Epáfras, também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras chega para Paulo e fala sobre a igreja de Colossos que era possível perceber claramente o amor que eles tinham uns pelos outros. E não era um amor piegas, aquele amor bobo, mas é um amor que era no Espírito. Ou seja, era uma ação do Espírito Santo que fazia com que eles amassem uns aos outros. Consegue perceber quando no versículo 4, o apóstolo Paulo fala do amor que eles têm? E ele diz, olha, lembre-se que esse amor não é um mérito de vocês, é obra do Espírito. É o Pai, o Filho e o Espírito agindo na vida de vocês. Pois bem, queridos, eu claramente poderia ter feito 2 sermões aqui, eu achei por bem fazer um só, é muita informação, eu sei disso. Por isso que eu pedi, não faltem ou assistam depois, para que na caminhada, no resto da caminhada, vocês não se percam. Mas nós precisamos, então, concluir a nossa exposição, trazendo nessa noite 3 aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer diante daquilo que nós vimos nesse texto é que nós devemos orar em gratidão pela vida dos nossos irmãos. Muitas vezes, queridos, nós vivemos uma fé tão existencialista em que somos levados a orar
apenas baseados nos nossos próprios interesses, nos nossos pedidos, mas pouco oramos agradecendo, e muito menos orando agradecendo pela vida dos nossos irmãos. Qual foi a última vez que você orou dizendo assim: Deus, eu sou grato pela vida do irmão fulano. Eu sou grato pela vida do diácono fulano, do presbítero fulano. Qual foi a última vez? Talvez para criticar você tenha sido muito rápido, eficiente, como uma flecha. Mas qual foi a última vez que você orou agradecendo a Deus pela vida de irmãos? Queridos, a falta de orarmos agradecendo pela vida de irmãos faz com que sejamos indiferentes a eles. A nossa indiferença começa na nossa própria igreja local, quando nós não somos mais interessados pela vida deles ou por suas necessidades. Isso se torna ainda mais grave quando pensamos em relação aos nossos irmãos que estão espalhados por toda a face da terra. Seja sincero, qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus que tenha misericórdia dos irmãos que estão em condição de perseguição? Seja sincero, pela igreja perseguida, pelos irmãos que, assim como eu e você, disseram que Jesus Cristo é o Senhor e que o preço disso é verem a sua vida dizimada, os seus bens indo embora, uma cadeia, uma condição de escravidão. Por isso, queridos, nós somos chamados a orar, tal como nos ensina o Salmo 102, versículo 6, orem pela paz de Jerusalém, ore pela paz dos crentes, ore pela igreja de Cristo, ore por esse mesmo evangelho que chegou aqui até você em Mogi Guaçu, mas que está se espalhando por todo o mundo, conforme diz a palavra de Deus. Você é parte de uma grande história que Cristo está escrevendo. A nova aliança é uma pequena parte do grande reino de Cristo que se expande, que é como um grão de mostarda, mas cresce, cresce, cresce e se espalha por todo o mundo, para que a glória de Cristo seja revelada em todo lugar. Por isso, queridos, nós devemos orar a Deus em gratidão pela igreja de Cristo, em gratidão pela vida da nossa igreja, tal como Paulo, que nem mesmo conhecia a igreja de Colossos. A minha segunda aplicação, e aqui eu quero franquear de maneira muito especial a palavra aos meus irmãos conservos presbíteros, é que Deus não busca homens famosos para fazer o seu evangelho avançar, mas ministros fiéis. Vimos aqui na nossa exposição que a igreja de Colossos foi fundada não foi fundada pelo grande apóstolo Paulo, ou por qualquer outro dos demais apóstolos, mas por um homem chamado Epáfras. Talvez, até hoje, você nem se lembrava do nome desse cidadão. Quem é Epáfras? Está na Bíblia? Certamente alguns de vocês não sabem, não se lembravam daquilo que é destacado sobre ele. O que sabemos sobre Epáfras ele é um fiel ministro de Cristo. Paulo sabia isso e tenho a certeza que Cristo sabia disso. Ele é pouco conhecido dos homens, mas conhecido de Deus. Isso mostra, queridos, que o Senhor não busca os grandes homens famosos, mas Ele busca os homens fiéis a Ele. Nós podemos estar tietando os grandes nomes da igreja evangélica brasileira, mas o Senhor se agrada daqueles que são fiéis. Tal como nós já mencionamos previamente, 1 Coríntios 4:2, que o que o Senhor requer dos seus dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiéis. Diante disso, vemos que devemos orar para que o Senhor levante homens que são fiéis ministros de Cristo, que se dediquem para pregar o evangelho e combatam pela pureza da igreja de Cristo, ainda que desconhecidos. É possível, queridos, que daqui a alguns anos ninguém lembre mais do meu nome aqui na igreja. É possível, presbítero. Por mais que você tenha servido há muitos anos, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, ninguém nem lembra mais de quem é você. Mas que a memória, ou a sua fama, ou a sua boa fama, seja não por ter um nome eternizado e gravado, mas pelo fato de Deus olhar para você e dizer: esse é um fiel ministro de Cristo. É um fiel presbítero.
a um fiel diácono. Por que também não falar você, fiel crente? Cristo quer olhar para você, meu irmão, em Cristo, e dizer: você foi um pai fiel. Você foi uma mãe fiel. É possível que os seus netos nem saibam o seu nome, nem te conheçam, não saibam nada a respeito da sua história. Mas há um Deus que ele conhece e que pode dizer: esse é um fiel, esse é um crente fiel, santo e fiel em Cristo Jesus. Por isso, Deus não lhe chama para o holofote. Deus não lhe chama para querer aparecer. Deus lhe chama para trabalhar firmemente como ministro de Cristo aonde você é plantado. Seja como pai, seja como oficial, até mesmo como pastor. Queridos, quantos homens de Deus que fizeram coisas maravilhosas e nós nem mesmo sabemos o nome deles. Por isso, o que nós devemos almejar não são os aplausos e o reconhecimento dos homens, mas o reconhecimento do próprio Deus. Tal como Epáfras, que talvez nessa noite você nem sabia quem era, mas saiba, esse é um homem, um fiel ministro do Evangelho, um pastor, com toda a dedicação, que estava preso com Paulo em Roma e que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho de Cristo. A minha terceira e última aplicação é para você que está aqui conosco nessa noite. E você claramente pôde observar por meio desse texto que a esperança de entrar nos céus após a morte, ela só pode ser obtida através da fé em Cristo e do amor para com o povo de Deus. Se nós chegarmos em um ambiente de descrentes e perguntarmos: você quer a esperança da glória eterna em Cristo Jesus? Muito provavelmente eles vão dizer: claro. Principalmente se você for num ofício fúnebre. Todos vão querer isso. Todo mundo vai querer ir para um lugar legal depois que morre. Mas claramente aqui, fica disposto que não há esperança se primeiro a fé em Cristo não for aquilo que toma conta do seu coração. Se o amor para com o povo de Deus não for aquilo que é uma das marcas da sua vida. Por isso, você, meu amigo, você, meu irmão, se você deseja mesmo essa esperança da glória eterna, saiba que você tem que amar esse povo. Saiba que você tem que viver com essa fé em Cristo Jesus. Por isso, lembremos, a fé ela se transforma em atos, em atitudes. E a principal atitude é o amor aos crentes. E você não pode dizer que você ama quem você não busca a presença. Eu não sei vocês, mas aqueles a quem eu amo, eu quero estar perto. Então, se você não ama o povo de Cristo, não quer estar perto do povo de Cristo, isso significa que a sua fé é hipócrita. A sua fé não serve para absolutamente nada. E digo mais, você não tem garantido a esperança da glória eterna. Por isso, nessa noite, Cristo lhe chama. Não a querer fazer ritos judaicos. Não a achar que você vai ser crente pelo tamanho da sua barba, ou se você raspa a perna ou não. Cristo lhe chama a não querer ver anjos. Cristo lhe chama a não querer uma revelação especial a respeito de algo que ninguém nunca viu. Cristo lhe chama a velha fé ensinada na palavra de Deus. A fé que nós ouvimos e que nós não precisamos de novas doutrinas. E que essa fé transforme a sua vida. Para que você ame o povo de Cristo. Porque o próprio Cristo disse: vocês serão conhecidos pelo amor que vocês têm entre vocês. E a Bíblia diz que Cristo amou esse povo até o ponto de dar sua vida e morrer na cruz do Calvário. Como você ousa dizer que é um discípulo de Cristo se você não ama esse povo? Porque ele morreu na cruz e amou. Por isso, não queira, em última instância, só a glória eterna. Queira hoje a verdadeira fé em Cristo, conforme revelada pelos escritos apostólicos, revelado na palavra de Deus. Ame e ore pelos irmãos que estão ao seu lado. Ore grato pela vida, não só do seu pastor, que eu sei que muitos de vocês oram por mim, mas orem também por cada irmão. Obrigado, pastor Deus, porque quando eu chego aqui eu posso ver o irmão fulano, vejo o sorriso dele, sou encorajado por ele.
Eu percebo o que o Senhor está fazendo na vida dele. Eu amo meu irmão. E junto com ele, eu caminho até a esperança da glória eterna. Queridos, essa é uma das cartas mais gloriosas de todo o Novo Testamento. E aqui nós vemos que é Cristo e Cristo somente que nós precisamos. Que à medida que nós caminharmos nessa carta, a obra do nosso bondoso e glorioso Redentor seja ainda mais doce e agradável ao seu paladar e ao seu coração.